Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo RECT11, o seu relatório gerencial de março de 2023, que saiu ontem aí, né? Então a gente já fez a leitura do REC-R11, agora do RECT, Fundo de Lajes Corporativas. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, FIINFRA, o principal assunto aqui no canal. Então se inscreva aí, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas ajuda muito a gente a disseminar as informações pelo YouTube, tá? Levar essas informações para outros investidores e também a gente vai deixar esse relatório gerencial na descrição para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então. Fundo RECT11, que é um fundo de lajes corporativas gerido pela REC Gestão de Recursos, né, administrado pela BRL Trust, tem a rentabilidade de alvo CDI, que pelo valor patrimonial está muito longe, né, mas pelo valor de mercado está com dividend yield anualizado de 12,9, está próximo ao CDI, que é a rentabilidade alvo, se comparada ao preço de mercado, que aqui no relatório fechou a R$ 50,23, e no mercado está próximo, ontem fechou a R$ 49,90, né? Então está próximo ali aos R$ 50 e mais próximo da rentabilidade de alvo se comparado ao valor de mercado. Valor esse que está muito abaixo do valor patrimonial, como a gente verifica aqui, em torno aí, né, de quase 50% de desconto, né, em torno de 40 e poucos por cento aí. Então o fundo está bem descontado no mercado, é um fundo de tijolo, imóveis reais, né, bem diferente de você investir num imóvel, num fundo, né, de papel, né? Que aí tem muitas oscilações mais observadas aí no mercado com relação à economia, mas fundo de tijolo, né? Numa situação atual, nessa crise de crédito, para mim é o mais seguro a se investir, seria num fundo de tijolo. Aqui o fundo atualmente tem quase 93 mil metros quadrados de área bruta locável, tem uma taxa de administração e gestão de 1,17% sobre o PL que é pago ao ano, mas ele é abatido mensalmente, apropriado mensalmente já na demonstração de resultado, né? E a performance não tem taxa de performance, o fundo não tem taxa de performance, prazo indeterminado, condomínio fechado para investidores em geral, atualmente com 75.600 cotistas. Será que está caindo a quantidade de cotistas ainda? Fica aí que a gente vê nesse relatório, tem esse gráfico, tá? RECT11 é o código de negociação na Bolsa de Valores. Ele fala que no dia 17 de abril vai pagar, é o 10º dia útil, né, de abril. O fundo anuncia no 5º dia útil do mês subsequente, paga no 10º dia útil do mês. O fundo vai distribuir 4,6 milhões, 54 centavos por cota, mantendo a distribuição linear no ano de 2023, né? Distribuiu esse mesmo valor em janeiro e fevereiro, repetiu para março, né? E o fundo então mantendo ali a linearidade. E se baseado no valor de mercado, 1,08% de distribuição, tá? O que dá um dividend analisado, como a gente já falou, de 12,9%, mais próximo do CDI, né? Do que o valor patrimonial, que está muito longe do CDI. E se descontado, né, o imposto de renda que não incide sobre os rendimentos dos FIIs, ele rentabiliza aí 108% do CDI líquido desse tributo. Então, rentabilizando líquido, se você descontar o tributo do imposto de renda, né, 15%, em alguns chegando até 22,5%, né, dependendo do período que você ficar aplicado pela taxa DI, em alguns papéis, 108% o fundo está rendendo, então 8% a mais do que a taxa DI. Resultado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu 6,14 por cota, e desde 2019 o fundo até março de 2023, fundo rentabilizando 30,52%, é um montante acumulado aí distribuído sobre a cota 100, né? Então, sobre a cota 100 o percentual fica muito mais abaixo para quem está entrando hoje no fundo aí a R$ 50, né? Quem diria lá em 2021 o fundo chegando a R$ 50 e mantendo esse preço já há algum tempo, né? Há algum tempo. Bom, vamos lá então. Vamos para baixo, não teve muitos acontecimentos, né? Ele fala que sobe o resultado de caixa, 21 centavos é o que ele tem ainda aí de caixa acumulado, não teve movimentações de rescisão ou de novas locações no mês de março, então fundo mantendo estabilizado aí, né?
Distribuição na cota de fechamento, aqui em relação ao CDI, então ao CDI líquido 108%, ao CDI bruto 92%, então está próximo à rentabilidade alvo do fundo, né? A distribuição acumulada, aqui com base também no CDI, na taxa DI líquido e bruto, então fundo rentabilizando mais do que a taxa DI no período desde o seu início, que foi lá em abril de 19, tá? Aqui os ativos, né, então do fundo, hoje o fundo tem quase 1 bi em ativos, né, como a gente verifica, são 992 milhões em ativos, 955 são imóveis, renda fixa é o que está aplicado, liquidez diária 2,5 milhões, o fundo tem 8 milhões em CRI e também outros ativos aí 26 milhões, tá? O fundo tem 96,3% em imóveis, que é o objetivo do fundo, né? Imóveis reais para locação. Mês de março, o fundo encerrou as suas obrigações nesses saldos aqui, né? São 192,8 milhões. São as obrigações por aquisições de imóvel com uma taxa média ali de IPCA mais 7,45%. Né? Então ele tem dois CRIs do Barra da Tijuca, né? Nada mudou. CRI do Evolution também, mais 67 milhões e uma média dá um prêmio de risco de IPCA mais um prêmio de risco de 7,45% ao ano. Outros passivos quase 6 milhões de reais, o que dá aí quase 200 milhões de reais em passivos. O fundo não tem uma alavancagem assim tão alta se comparado à quantidade de ativos, né? Dá em torno de 20%. Né? O que não pode acontecer, o que aconteceu lá em 21, o fundo ficar com uma taxa de ocupação muito baixa, principalmente nos imóveis que tem essas alavancagens, né? Que nem foi o Barra da Tijuca, que é exatamente o que aconteceu com o fundo lá em 2021, que prejudicou muito aí o fundo, além do mercado, também na distribuição dos proventos, né? O fundo então tem mantido, como a gente falou, os 54 centavos em 2023, não teve alterações no patrimônio líquido, ali, alterações relevantes, né? Só realmente reavaliações. Dois ativos e aqui a gente verifica na distribuição por ano. Ano passado o fundo distribuiu R$ 6,04 e na média, né, provavelmente vai ultrapassar, se manter esses 54 centavos de distribuição, vai passar naturalmente aí esse valor, né, deve ficar em torno aí de R$ 6,30, R$ 6,40, mas nos últimos 12 meses R$ 6,14 e no ano de 2023 R$ 1,62, 54 centavos aí na média. Aqui o portfólio do fundo, então as taxas de ocupação por imóvel, né? Atualmente o fundo está com uma taxa de ocupação geral de 88,9%, uma taxa de ocupação até interessante, né? O fundo teve uma rescisão aí, recente, que a gente relatou no relatório de fevereiro, mas aqui o Barra da Tijuca, que era um dos que tem ali, o Corporate, que tem ali as alavancagens, né? Tá com uma taxa de ocupação aqui interessante, superior a 90%, né? E os outros aqui, o que está com menor taxa de ocupação é o Canopus, 76% que o fundo tem aí de ocupação nesse imóvel, né? Já foi pior, mas o fundo está com taxas de ocupações aí na maioria dos imóveis aí acima ou muito próximo a 90%. Então o fundo está bem interessante aí com relação às taxas de ocupação, as diversificações de locatários também está bem interessante. E quando a gente vê aqui aí o percentual de receita também, a gente vai ver mais para baixo, o percentual de receita por locatário também está interessante. O fundo tem aqui 8 milhões em CRI, como a gente viu lá em cima, né? Aqui é a participação de cada imóvel, então as participações mais relevantes aí é o Barra da Tijuca e o Canopus Corporate, tá? Classificação dos imóveis, a maioria são classe A, AAA, né? O 3A, 25%. Taxa de vacância do fundo atual está em 11,1% e o fundo atualmente utiliza aí a renda mínima garantida do total da receita arrecadada, 12,4% da renda mínima garantida, provavelmente dessas vacâncias aqui que o fundo tem. Atualmente o fundo tem a maioria ainda dos contratos indexados ao IGPM e apenas 3 aqui contratos, né, 3 empresas têm uma participação mais relevante, que também não é tão relevante assim, mas tem uma participação mais relevante na receita do fundo ali, próximo de 30%, né, da receita total do fundo, e ele tem uma pulverização maior aqui na maioria dos seus locatários, né, o que dá aí uma diversificação interessante também além da quantidade de inquilinos, no percentual de receita em que cada um aí contribui
nos aluguéis, né? Vencimento dos contratos, a maioria, se mais de 55% vence com mais de 36 meses de vencimento. E dentro aqui do histórico do portfólio do fundo, a gente verifica, né, o pior momento da ocupação do fundo foi esse momento aqui, ó, de março até agosto aproximadamente ali 2021, que foi o momento ali, auge da pandemia, que as empresas ali já estavam já no limite, né? E a Vivo, por exemplo, que ocupava a maioria do imóvel, quase 100% do imóvel da Barra da Tijuca, entregou parte do imóvel, né? E ali teve um impacto relevante, né? Apesar de ter teve ali uma renda mínima garantida do imóvel, mas o aluguel era muito superior a essa renda mínima garantida. E aí o fundo teve uma queda bem relevante na receita nesse período. E para finalizar aqui, na verdade é o penúltimo item aqui a DRE gerencial, a gente verifica que o fundo manteve ali a mesma quantidade de receitas observadas em fevereiro, não teve muitas modificações, inclusive aumentou um pouquinho, né? Receitas de aluguel, teve multas rescisórias também, mesma parcela paga aqui em fevereiro foi também paga em março. Lembrando que esses valores aqui de receitas e despesas até aqui é pelo regime de competência, ou seja, o fundo reconhece a despesa ou a receita independente de ter recebido ou pago a despesa, né? Recebido a receita ou pago a despesa. Incorreu, ele é obrigado a registrar isso no resultado contábil, né? E a gente verifica aqui, ó, 2,8 milhões de despesas financeiras com propriedade, que é onde a maioria aqui está em carência, inclusive, né? O fundo conseguiu esticar a carência dessas despesas, não é clara aqui no relatório, tá? Isso aí é uma notícia bem antiga. E o resultado com propriedades, 2,7 milhões, e o resultado aqui depois, o lucro líquido, né, pelo regime de competência, 2,1 milhões, e o lucro líquido pelo regime de caixa, 4,8 milhões, o fundo distribuindo 4,6, fazendo uma reserva e distribuindo, mantendo os 54 centavos de distribuição. Bom, mais para baixo a gente verifica aqui a receita projetada, né? Então projeta-se uma receita de 5,9 milhões em abril, a gente verifica que está em 5,6 ainda, né? 5,6 aqui, aumentou um pouquinho, mas está em 5,6, então com o término das carências e dos descontos, prevê-se aí uma receita de 5,9 milhões agora para abril. E aqui a parte aí qualitativa dos imóveis, do portfólio, você pode aí conhecer um pouco mais do portfólio, as características dele, quais são os imóveis, o que o fundo tem dos imóveis, né? A maioria que ele não tem 100% de participação, são alguns andares, alguns imóveis, alguns pavimentos. Então baixa o relatório e faça essa leitura mais detalhada. Para encerrar, liquidez e rentabilidade, a gente verifica que o fundo teve uma rentabilidade média ali de R$450 mil de negociação média diária no mercado secundário, que dá 10 milhões e 400 mil de volume de negociação em março, então piorando um pouquinho, né, do que estava numa média de 500 mil ali, piorou um pouquinho. E a cota variou entre R$ 49,50 e R$ 53 reais no mercado, na média de R$ 50,89. É o que está mantendo aí, agora estava R$ 49,90, está girando ali em torno de R$ 50 reais. E se a gente ver e comparar aqui com o que era negociado lá em 2020 e 2021, o fundo teve uma queda muito alta a partir do meio de 2021 na sua liquidez no mercado, né? E só está em queda aí nos últimos meses. Inclusive está em queda também a quantidade de cotistas, né? Caiu mais uma vez aqui, tem caído mensalmente a quantidade de cotistas aí, mais relevante de outubro para cá, né? Em setembro para outubro teve uma alta, né? E está caindo aí sequencialmente a quantidade de cotistas, como a gente verifica aqui. Eu tenho se mantido como cotista, tá? Eu tenho cotas aí do RECT 11 já há quase 3 anos. Meu preço médio está em torno de R$ 80 reais agora, né? Inclusive ontem comprei 2 cotas a R$ 49,90. Então tem aí mantido ali a regularidade na compra, porque são imóveis de tijolo, tem imóveis de qualidade no fundo, na minha opinião, né? Apesar de ter passado por um período difícil, né? O fundo aí tem reduzido a taxa de vacância do fundo, né? Então tem aí procurado rentabilizar o seu portfólio, né? Valorizar aí os seus imóveis nas locações, né? Então acredito no fundo aí vai se recuperar totalmente, né, com 1 ou 2 anos aí acho que vai normalizar, né? Bom, esse aí então foi o relatório do RECT 11, fundo de lajes corporativas. Eu sigo comprando, diminuindo meu preço médio, o fundo está bem barato, né? Como eu já falei.
E se você segue comprando também, se você é cotista, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje. A minha é a minha sexta maior posição dos meus fundos imobiliários é no RECT 11, porque o valor caiu bastante, né? E eu tenho reduzido meu preço médio. Então tem em torno de 7% da minha carteira alocada no RECT 11 e tenho mantido aí, na verdade, a compra regular, aproveitando o preço de mercado. É isso aí então. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.